Eu me envolvi com o meu instrutor da autoescola. E, gente, isso deu um problema. Que, olha, até na Delex eu fui parar. Esse babado tá quente. Nem eu acredito. Hoje eu vendo assim, analisando a minha vida, nem eu acredito que eu passei por isso. E que homem burro. E eu tinha só 18 aninhos, gente. Quando eu fiz 18 anos, né, eu terminei a escola. E de presente, eu ganhei a carteira. Por quê? Porque eu passei no vestibular. Eu passei no Enem e iria iniciar a faculdade. Então, meu pai me deu a carteira de presente. E ele me deu um carro também. Era um carro usado, não era um carro muito... Mas meu pai me deu um carro. E aí eu comecei numa autoescola, eu morava numa cidade grande, né? Eu pesquisei umas autoescolas, só que aí uma amiga minha, eu comentei com ela que eu tava pesquisando, e ela falou, olha, amiga, tem uma autoescola que é de um amigo do meu marido, não sei o que e tal, a autoescola lá é muito boa, é bem baratinho, eles parcelam, não sei o que e tal. Aí eu aceitei. Eu falei, não, tudo bem, me manda um número, fui lá, fiz a minha inscrição, paguei tudo que eu tinha que pagar, gostei e tal. E aí ia começar as minhas aulas. Eu fiz a teórica, depois eu comecei a fazer a prática. E aí o problema veio quando eu comecei a fazer a prática. A aula teórica eu já tinha passado, eu tinha feito os exames tudo certinho. Eu fiz online, né? Então eu não conhecia ninguém. Porque eu preferi, porque eu tava estudando, achei mais prático pra mim, acabei fazendo online. Só que a prática não tinha como você fazer online, porque você tinha que dirigir o carrego. Então eles explicavam que eu sou professor, mandava um número, não sei o quê. E, gente, quando eles mandaram, era tipo assim, um gato. Ele era mais velho que eu, e eu tinha esse dedinho de gostar de macho mais velho. Ele era mais velho que eu, e eu já abri meus olhos desse tamanho. E eu era meio assanhada, sabe? Já confesso pra vocês que eu era meio assanhada. Já tinha liberado a taioba, já tinha liberado a rompimenta. Só que eu não sabia se o cara era casado ou coisa do tipo. Então eu não ia chegar atacando ele, oferecendo minha rompimenta pra ele, né? Eu só achei ele um gatinho, chegou o dia da aula, a gente se conheceu. E, meus amigos, que homem bonito, tirou tudo de bom. Tivemos a primeira aula, foi um sucesso. E aí ele começou a dar em cima de mim. Eu que já que não queria ele, né? Acabei aceitando as investidas. Começou ele me roubando uns beijinhos aqui, uns beijinhos ali, a gente fazendo a aula prática. Até que um belo dia começou a rolar o dentro do carro da autoescola. Aí veio alguém, pegou e falou assim, não, tentar dar o pudor. Não, foi pior. Eu, muito assanhada, já trocando mensagem com ele, já tinha um tempo, o macho nem sequer, queridas, me ofereceu pra poder me levar numa casinha, de tipo assim, vamos depois daqui numa casinha e tal. Não, amor. Ele queria o vuc-vuc, tchaca na boteca, ali dentro do carro mesmo. Só que eu tava assanhada, eu não iria me casar com ele, nem pretendia nada sério com ele. Então eu falei, não tô fazendo nada, eu vou ver o que rola. E aí ele começou a falar sobre isso por mensagem e tal, jogando umas indiretinhas, perguntando se eu toparia fazer umas aventuras. Só que, tipo, você toparia fazer umas aventuras, uma coisa diferente, uma coisa que você nunca viu, como se eu nunca tivesse furanfado dentro de um carro, né? Mas tudo bem, como se eu nunca tivesse pulado a janela da minha casa pra ir furanfar dentro de um carro com um boy sem meus pais saber, mas tudo bem. Eu falei, não, topo, topo. E aí ele começou a me atiçar, falando, eu tinha aula na outra semana, então a próxima aula promete, que não sei o quê. Gente, em momento nenhum o cara falou assim, vamos nos encontrar, vamos pra uma casinha, sabe? Não vamos precisar esperar a próxima semana. Acho que ele não queria era gastar dinheiro. Ele queria o tchaca no tchaca, não queria gastar dinheiro. E aí ele ficou a semana toda me coisando, me atiçando, falando que a gente ia fazer isso, que aquilo, não sei o que, pendurado no teto do carro e tal, não sei o que. E o vidro do carro era fumê. Eu nunca vi isso, eu nunca vi um carro de autoescola com vidro fumê, mas aquele tinha, e eu achei estranho logo no primeiro dia. Por quê? Porque ele me mandou uma mensagem, então ele viu a minha foto e ele escolheu logo um carro fumê pra poder dar em cima de mim, aquele safado achando que eu não sabia. Só que eu comecei a reparar que quando a gente estava do lado de fora do carro, ele era uma pessoa. E quando ele estava do lado de dentro do carro, ele era outra pessoa. E eu fiquei tipo assim, ué, o que tá acontecendo dentro do carro? Ele era um instrutor sério, que falava comigo de uma forma séria, me dava ali as instruções e depois ele me tratava diferente quando a gente saía, dava em cima de mim, sabe, do carro e tal. Sempre quando eu não tava no carro, ele dava em cima de mim. E aí eu comecei a pensar, bom, é o trabalho dele, né? Às vezes o cara é um instrutor mais sério e tal. Porque convenhamos que não fazia sentido. Se o cara me tratava de uma forma dentro do carro e do lado de fora do carro me tratava de outra forma, qual era o sentido dele querer namorar dentro do carro? Pra mim não fazia sentido. Mas enfim, chegou o dia da aula e aí ele falou, hoje nós vamos pra outro lugar. Gente, lá na cidade onde eu morava, que era uma cidade grande, tinha uns pontos turísticos que, como estavam fora de época, tipo, não tinha ninguém. E foi pra lá que ele me levou. Aí, tranquilo, ele foi o caminho todo falando um monte de palhaçada, totalmente liberto, assim, das vergonhas, falando um monte de coisa, que não sei o que, queria minha rompimenta e tal, tchaca-tchaca na bucheca, não sei o que, cantar no microfone, darinha de Hogwarts e falando, e bota a mão, tira a mão, faz isso, faz aquilo. E aí, quando a gente chegou no penhasco, gente, era tipo um penhasco, tava só eu e a Luísa Sonza lá, inclusive quase que eu fui tacada de lá. Aí começou a rolar o tcheca-tcheca, né, tira a roupa daqui, faz aquilo ali dali. Quando eu tava lá bem no bem bom, pronta pra ver as estrelas,
Um carro vem cantando o pneu, dá a volta no carro e para na nossa frente. Eu tomei um susto tão grande e eu por cima ali fazendo um negócio, eu só escuto um pau. Alguém tacou uma pedra no vidro. Quando ele abriu a porta pra ver o que tava acontecendo, que até ele se assustou, gente. Quando ele abriu a porta, todo cheio da... O que tá acontecendo? Olha, que ele abriu a porta. Eu só vi alguém, uma mãozinha assim no meu cabelo e me puxando. Eu fui parar no chão e ali eu comecei a levar bufetada em cima de bufetada e eu não tava entendendo nada. Só que aí foi nesse momento que a situação piorou muito, porque o cara sabia que eu tava de inocente na história, porque eu não sabia de nada. Em vez dele me ajudar, ele tentou entrar pra dentro do carro, o vidro do carro todo quebrado, tentou entrar pra dentro do carro, tentou fechar a porta, tentou sair com o carro pra poder meter o pé. E aí a pessoa que tava em cima de mim, que eu não sabia quem era, mas era uma mulher, saiu de cima de mim e falou: não, você não vai correr não. Pulou na frente do carro, abriu a porta, puxou, ele também foi dando nele, que eu tava apanhando mais que tamborim no samba, eu não sabia nem por quê. E aí chegou um momento que eu comecei a prestar atenção no que tava acontecendo. A mulher que tava me estapeando era muito forte. Gente, ela era muito forte. Ela notoriamente lutava, sabe? Aquela pessoa que lutava porque ela tinha uns braços bodybuilder enorme. A mulher era enorme. E aí eu comecei a prestar atenção no que estava sendo dito. Porque como ele tava apanhando juntinho comigo, que ela batia nele, batia em mim, sabia nem mais quem que tava batendo, ele começou a falar: amor, eu posso explicar, calma, que não sei o que, vamos conversar. Aí eu já parei de tomar tapa e falei: como assim, amor? Que história é essa? E aí a mulher resolveu, que é aquela história, né? Bate primeiro e pergunta depois. Falando-se que eu era uma safada, se eu não sabia que ele era um homem casado, que não sei o que ela sabia que ele tava traindo ela, que ela desconfiou quando ele pegou o carro com vidro fumê, que esse carro não era pra autoescola assim, porque pelo que eu entendi, antes todos os carros da autoescola dela eram vidro fumê. E aí, eu não sei se não podia ou ela resolveu trocar e só tinha aquele que ainda não tinha sido trocado, que tinham botado o vidro normal, sem ser o fumê e tudo mais. E ele pegou logo esse e ela desconfiou. E aí todos os carros da autoescola tinham GPS e tinha uma espécie de microfone dentro do carro pra poder ver se não ia acontecer nada, né? Nenhum tipo de assédio, coisa do tipo, ou qualquer coisa que pudesse dar algum tipo de processo. Só que o que ele fez? Ele desligou o do carro dele. Por quê? Porque a mulher dele era dona da autoescola. Ele trabalhava lá como instrutor junto com ela, mas os dois eram sócios. Só que ele gostava de ser instrutor. Provavelmente era pra pegar as menininhas, né? Porque pelo visto ela já tava desconfiando, já tinha um tempo. E aí ele era dono junto com ela, achou que tinha desligado. Só que como ela tava desconfiando, ela tinha colocado outro além daquele que ele sabia. E aí ele achou que tinha desligado e não tinha desligado. E ela viu tudo que ele tava falando, pegou e seguiu ele pelo GPS e ouviu tudo. E eu falando pra ela que eu não sabia que ele era casado, fiquei chocada, falando: olha, eu não sabia. Eu achei que ele era solteiro, só que vocês acham que ela acreditou em mim? Claro que não! Ela foi me estapeando, gente, que eu falei: gente, essa mulher vai me fazer o vídeo de arrasta. Eu saí correndo. Não deu tempo nem de eu pegar a minha roupa. Eu sei que eu saí do ponto turístico que eu tava totalmente sem vestes. E aí eu fui parada por uma viatura, obviamente. Fomos levados pra Delix, né? Pra delegacias. Quase que eu fui presa, mas eu expliquei. E lá na delegacia eu mostrei pra ela as conversas, né? Que eu perguntei pra ele se ele era solteiro e ele falou que sim. No fim, eu fui pra minha casa, né? Eu tava enrolado num lençol que a Polix me deu, porque eu tava do jeito que vê o mundo. Ela teve que me dar a carteira, né? Que eu tomei. E aí ela me pediu desculpa, não sei o que, falou que tava no calor do momento e tudo mais. Ela se separou dele e eu nunca mais ouvi falar nele. Mas olha, eu apanhei mais que tamborim no samba. Eu tô passando por uma situação muito difícil na minha vida e eu queria contar pra vocês, porque eu quero muito ouvir opiniões de pessoas que estão de fora. Eu fui casada por 2 anos e quando eu conheci o meu marido, ele ainda morava com a mãe por conta que o pai já era falecido. E depois da morte do pai, a mãe dele passou a ter problemas muito sérios com pressão alta. E como a pressão dela sobe assim do nada, então ele optou por morar e cuidar da mãe. E ele era filho único. E quando nós decidimos nos casar, ele conversou comigo, né? No caso, meu marido conversou comigo e ele me deu uma opção. Em vez da gente casar e morar junto com a mãe dele na mesma casa, ele deu a opção da gente construir no fundo da casa da mãe dele. Pelo menos a gente não estaria, né, morando todo mundo junto, só que também, por outro lado, ele não abandonaria a mãe. E eu super aceitei, até porque eu nunca tive problemas com a minha sogra.
Muito pelo contrário, minha sogra, ela é nova, ela é uma pessoa divertida, então eu gostava muito de estar com ela. Conversamos com ela e ela super aceitou também. E assim, a gente construiu uma casa assim mas tão linda lá no fundo, realmente era do jeitinho que a gente queria mesmo. Nos casamos e fomos morar lá. Mas infelizmente, no segundo ano do nosso casamento, eu recebi a pior notícia da minha vida. O meu marido, ele faleceu num acidente de trabalho. E antes dele morrer, eu ainda consegui ver e conversar com ele. E ali ele pediu para eu cuidar da mãe dele. E eu prometi para ele que eu ia cuidar. Tanto que para dar a notícia para ela, gente, foi tão difícil. Mas foi tão difícil. E quando ela recebeu a notícia, ela foi parar no hospital. Enfim, se passou 1 ano e meio da morte dele e eu decidi voltar a viver. Eu voltei a me arrumar, voltei a cuidar de mim, porque nesse 1 ano e meio eu fiquei completamente o tempo todo em luto. Eu só fazia as minhas higienes mesmo porque eram necessárias. Porém, eu nunca pensei em me casar novamente, isso não. E nada assim sério, sabe? No momento eu não queria, eu só queria aproveitar mesmo, voltar a viver. Até que eu conheci um rapaz e eu comecei a ficar com ele. E um certo dia, ele foi em casa para me buscar e a minha sogra viu. E enquanto ele me esperava, ela ficou o tempo todo lá na frente, trocando maior ideia com ele. E dias depois, eu descobri pela boca dela mesmo, porque ela fez questão em me contar, que ela conseguiu pegar o número dele, eles começaram a conversar e acabou que eles ficaram. Na hora, já fui, bloqueei ele e nunca mais eu quis conversar com ele. E como eu disse pra vocês, a minha sogra, ela é bonita, ela é nova. Passou uns meses, conheci uma outra pessoa e foi a mesma coisa. Ele foi em casa me buscar, no dia seguinte ela já conseguiu achar ele no Facebook, adicionou ele e ali eles começaram a conversar. Eu sei que ela fez isso com 4 pessoas que eu conheci e 2 ela conseguiu ficar. Até que um certo dia eu meio que cansei disso, sabe? Tava começando assim a me fazer mal. Então eu falei, quer saber, não quero mais conhecer ninguém, vou ficar sozinha e de boa. E assim foi. Foi então que um dia eu fiz uma compra no mercado e eu pedi pro mercado me entregar em casa. E o cara que foi entregar, eu vi que ele ficou ali me olhando, eu também achei ele bem bonitinho, gostei bastante dele. E assim, tipo assim, antes dele entrar no caminhão, ele perguntou se eu era solteira e eu respondi que sim. Nisso, ele escreveu o número dele num papel, me entregou e pediu pra eu chamar ele. E minha sogra viu. E eu realmente chamei ele pra conversar. E sabe o que ela fez? No dia seguinte, ela foi até o mercado porque ela queria descobrir quem era ele, o nome dele, o número dele. Nisso, ele já me mandou uma mensagem contando o que aconteceu. Ele falou, sua sogra veio aqui no mercado pedindo o meu número, só que eu não quero passar. E ali eu me abri com ele, sabe? Contei tudo, desabafei tudo. Eu acho que eu tava precisando daquilo mesmo. Nisso, essa amizade que eu estava tendo com ele começou a fluir, até que a gente começou a ficar. Só que ela acabou descobrindo que a gente estava ficando e foi aí que a gente decidiu assumir namoro mesmo. Só que ela não aceitou nada bem. Ela até mandou eu ir embora da casa dela. E assim, gente, no momento tá um clima tão chato, porque a gente não tá conversando. Ela deixa a casa dela toda trancada pra eu não ir lá. Eu avisei ela que eu vou embora assim que eu achar um outro lugar pra mim. Só que por um outro lado, a minha consciência pesa. Mas pesa. Porque eu prometi pro meu marido que eu ia cuidar dela e eu não tô cuidando. Mas por outro lado, eu meio que voltei a sorrir, sabe? Eu tô gostando dele. Mas eu acho que no momento é melhor eu ir embora mesmo. E quem sabe um dia a gente volta a se falar. Complicado. Essa história também não é minha. Colocaram fogo na casa da minha irmã e eu coloquei ela pra morar dentro da minha casa. E foi a pior coisa que eu fiz na minha vida, porque eu coloquei ela pra morar comigo e com o meu marido. Ah, mas aí o que aconteceu? Aí vocês estão deduzindo coisa, mas é pior do que vocês estão imaginando. Um belo dia, era meia-noite, quando a minha mãe me ligou desesperada, falando que tinham colocado fogo na casa da minha irmã, que ela tinha ido pra lá, que os bombeiros estavam chegando, não sei o que, aquela loucura, que ela tava preocupada com a minha irmã, que ela inalou fumaça, isso, aquilo. Eu corri pra lá junto com meu marido. Eu era casada há 5 anos, corri pra lá junto com ele, aí, gente, e de lá a gente foi pro hospital. Sim, a gente teve que ir pro hospital.
Apesar da minha irmã ter inalado um pouco de fumaça, ela tava bem, né? A gente chegou, teve os primeiros socorros, a casa dela deu perca total, a gente foi pro hospital. E lá minha mãe chorava compulsoriamente, que a minha mãe falava, onde é que eu vou botar essa menina? O que que eu vou fazer? A minha irmã estava com 20 anos, ela já morava sozinha, porque ela sempre trabalhou, ela sempre quis a independência dela, então ela alugou a casa dela e foi morar sozinha. Só que na casa da minha mãe não tinha espaço, porque como ela tinha se mudado, a minha mãe pegou o quarto dela e derrubou pra abrir pra área. Então, ou ela dormia na área, ali no meio da rua, no sereno, na chuva, no sol, no que fosse, até ela reconstruir a vida dela, ou ela iria ir pra casa de algum parente que tivesse mais espaço em casa. E eu acabei oferecendo a minha casa, porque a minha casa era muito grande e era só eu e meu marido. Chamei o meu marido, conversei com ele e ele super topou, falou que tudo bem, né? Ele tava assim super preocupado com ela. Eu achei até um pouco estranho, porque parecia ser aquilo que ele queria. E eu não tava entendendo o que tava acontecendo, mas eu não falei nada. A minha irmã se recuperou, foi morar na minha casa. E nos primeiros meses foram muito tranquilos, né? Minha irmã super prestativa, a gente era muito próxima, ela me ajudava. E eu nunca desconfiei de nada em relação a ela e o meu marido. Até que um dia eu tava de folga, quando eu comecei a sentir um cheiro muito estranho. E alguma coisa me despertou. Eu tava de folga, o meu marido tava trabalhando e a minha irmã, até onde eu sabia, também estava em casa comigo porque ela não estava trabalhando naquela semana. Porque ela fazia meio que uns freelance e não tinham chamado ela naquela semana. E eu tava dormindo. Só que sabe quando alguma coisa te desperta? Eu tava muito cansada, eu tava muito com sono, eu não tinha dormido à noite, porque eu tinha passado muito mal. Mas alguma coisa me despertou e eu acordei sentindo aquele cheiro estranho. Quando eu acordei, gente, eu vi que na minha janela eu tava com sono muito pesado, então eu tinha dormido. Tinha um pano na greta, assim, da minha janela. Eu achei aquilo muito estranho, porque não tinha sido eu que tinha colocado. E aí eu levantei, gritando a minha irmã, né? Falando que tava sentindo um cheiro estranho de gás. Quando eu saí, a casa toda estava fechada. Toda lacrada, com pano na porta, assim, sabe? Bem abafado. E aquele cheiro de gás insuportável. Eu botei a blusa assim no nariz e corri pra cozinha. Quando eu corri pra cozinha, eu vi que todas as bocas do gás, assim, do fogão, estavam abertas, vazando gás. E aí eu falei, alguém deixou tudo aqui ligado. Só que assim, não era uma ou outra, era todas. Então aquilo ali foi de propósito. Eu entrei em pânico e pensei, meu Deus, alguém entrou aqui dentro de casa, quer fazer uma maldade comigo, com a minha irmã. Comecei a gritar ela, entrei dentro do quarto dela e não tinha ninguém. A casa tava toda fechada, eu não achava a minha chave de jeito nenhum, tava tudo trancado. Eu voltei pro meu quarto, sabia que a minha janela era mais assim, ruinzinha e que dava pra fora, assim, da casa. E eu comecei tipo, a janela da sala, da cozinha, dava pra varanda, que também provavelmente estaria fechada. E a do meu quarto dava pra, tipo, um terreno que tinha atrás. Eu comecei a bater. Alguém me escutou batendo. Eu comecei a pedir socorro. E a pessoa veio me ajudar. E bateu na janela assim até que ela abriu. Eu pulei a janela correndo e falei que alguém tinha tentado, né? Que os gases da minha casa tava tudo vazando. Que a negócio do fogão tava tudo aberto. E a pessoa entrou em desespero junto comigo. Disse que não, vamos pro hospital e tal. Fui pro hospital, vi que tava tudo bem. Voltei pra casa. Quando eu voltei pra casa, eu dei de cara com a minha irmã entrando, sabe? Ela tava entrando assim, dando aquela olhadinha, como se quisesse ver se deu certo. E aí eu fui perguntar pra ela, tá olhando o quê? Gente, quando ela me viu, ela tomou um susto, que ela ficou dessa cor aqui. Ela falou, o que você tá fazendo aqui? Ela viu que eu tinha saído e que não tinha dado certo. Ali eu já entendi que ela tinha alguma coisa a ver com isso. Porque a casa não tava arrombada, tava tudo trancado, tava tudo fechado e ela tinha saído. Ela começou a gaguejar, não sabia o que falar, porque ela falou de um jeito como, tipo, o que você tá fazendo aqui? Como assim? E aí eu comecei a apertar ela, a gente começou a discutir. A pessoa que me ajudou, que era um rapaz, estava do meu lado, começou a falar, que era pra ela contar o que estava acontecendo. E aí ela começou a falar, ela aguentou mais e começou a falar. E eu descobri que quem tinha colocado fogo na casa dela tinha sido o meu marido, com o ciúme dela, porque ela tinha saído com um outro rapaz. Ela e meu marido eram amantes há anos. Ele que bancava a casa que ela morava sozinha, porque quando ela morava na casa da minha mãe, ele não conseguia ver ela com frequência, então ele botou ela dentro de uma casa, bancou tudo pra eles poderem se encontrar livremente. E aí ele botou fogo na casa pra ela ir morar com a gente, né? Que ele sabia que eu ia oferecer pra ele poder ter livre acesso a ela, controlar a vida dela, assim que ela saísse com outras pessoas. Ela começou a ficar com ciúme, porque ela também gostava dele, via ali a nossa relação, via que não era nada do que ele falava que era, e resolveu que ia tentar me tirar do caminho, fazendo basicamente a mesma coisa que meu marido fez. Só que em vez de usar o fogo, que ela queria ficar com a casa, ela só acendeu o gás e me deixou lá trancada. Eu liguei pra minha mãe veio, foi aquele escândalo, deu uma peia nela, meu marido veio, tomou outra, e aí ela foi presa, mas acabou saindo. Eu me separei, os dois foram embora da cidade, eu nunca mais tive notícias, mas eu quase fui de arrasta por conta do meu marido e da minha irmã.
Parece palhaçada, mas não é. O dia que a minha amiga pediu a minha casa para ela fazer o chá de bebê dela e não me convidou. No começo do ano passado, eu fiz uma piscina na minha casa e desde então eu comecei a descobrir quem era quem. Ah, mas só por causa de uma piscina? Sim, por causa de uma piscina. Tanto que várias pessoas, principalmente da minha família, que nunca nem lembraram que eu existo, começaram a lembrar. Só que eu só convido para minha casa quem realmente estava comigo desde o início sem interesse algum. E eu tinha uma amiga, muito amiga, na verdade eu pensava que ela era amiga. E essa minha amiga, ela sempre esteve comigo assim para tudo. Até que ela engravidou e ela perguntou para mim se ela podia fazer o chá de bebê dela na minha casa. Ela disse que ia chamar somente a família dela e que seria no máximo umas 15 pessoas. Ela disse que pagaria pela minha casa e que também pagaria depois uma pessoa para poder limpar a minha casa, para a sujeira não ficar só para mim e nem para ela. A minha casa, além da piscina, ela é bem grande, tem um espaço muito grande. Então ela disse que só queria fazer na minha casa, não era nem tanto pela piscina, e sim pelo espaço, que era grande e tal. E eu disse que tudo bem, falei para ela que ela não precisava me pagar pela casa. Falei para ela que o espaço, né, no caso a casa, eu dava como presente e além disso, eu dei o bolo e a decoração. Beleza, ela ficou toda feliz, me abraçou, chorou, disse que eu era uma pessoa muito boa, enfim. O chá de bebê dela seria no domingo, às 13 horas da tarde. Quando foi no sábado, umas 11 horas da noite, essa minha amiga me mandou mensagem dizendo que ela precisava muito conversar comigo, só que ela estava muito sem graça. Ali eu imaginei qualquer coisa, menos isso. Foi então que ela começou a dizer que a prima dela também ia no chá. E essa prima dela, ela é ex do meu marido de muitos anos atrás, só que até hoje ela não me suporta. Ela fala que ela quer ver o cão, só que ela não quer me ver na frente dela. Nisso, ai gente, eu tenho vergonha só de falar. Minha amiga mandou pra mim assim: será que você pode sair e depois que o chá acabar você volta? Porque a minha família faz questão que a minha prima esteja e se ela não estiver, quem vai ouvir pro resto da vida vai ser eu. Quando eu li aquilo, eu dei uma gargalhada tão sincera que na hora eu peguei e mandei um áudio pra ela e perguntei se ela tava falando sério. E ela disse que sim. Então, para confirmar se era aquilo mesmo, eu perguntei mais uma vez: peraí, você quer que eu saia da minha própria casa só porque fulana não gosta de mim? Eu te dei o bolo, a decoração, a minha própria casa de graça e você quer que eu saia? É isso mesmo? E novamente ela respondeu que sim. Então eu pedi por favor para ela procurar outro lugar para ela fazer o chá de bebê dela, porque na minha casa não ia ter mais festa, não ia ter porra nenhuma. E eu ainda falei pra ela: pede pra sua prima, pra sua família te dar o bolo, decoração, porque eu também não vou te dar mais nada. Terminei de falar e bloqueei. Gente, depois de uns 10 minutos apareceu a família dela no meu portão todinha, com pau pra me bater, sabe? Começaram a falar que o que eu tava fazendo era pura sacanagem, que ela era uma grávida, que eu tava fazendo ela passar mal. Eu nem dei moral, nem me preocupei. A única coisa que eu fiz foi chamar a polícia e a própria polícia mesmo tirou aquele povo de frente da minha casa. Depois disso, eu nunca mais vi ela, gente, nunca nem trombei. É incrível, né? Parece que quando acontece uma coisa com uma pessoa, a gente não vê mais essa pessoa, né? Nunca mais vi ela, nem na rua, em nenhum lugar. E também nem quero saber, hein? Hoje eu vivo praticamente sozinha, porque ela era a única, assim, amiga que eu tinha. Não tenho amizades, mas de verdade, também nem tô a fim de ter. Tô amando essa minha vibe sozinha, sabe? Pelo menos, né? Quanto mais longe, melhor. Essa história também não é minha, e sim de uma seguidora. Eu peguei o meu marido mandando uma carta pelo correio. E aí eu pensei comigo: tudo que vai, volta. Eu vou esperar essa carta voltar. Pois voltou. E meus amigos, quando voltou, eu morava numa cidade muito pequena e na minha cidade não tinha correio. Então todas as vezes que você queria mandar alguma coisa no correio, você tinha que ir em outra cidade. E o querido do meu marido, Jurandir, trabalhava em outra cidade. E aí, um dia, era uma sexta-feira, a minha mãe me mandou uma mensagem, minha mãe já senhora, falando que queria mandar sei lá o que pelo correio e perguntou se eu não podia levar pra ela. E eu falei que tudo bem, falei que meu marido tava trabalhando e que eu tava de folga e que eu faria sim. Ela tinha, na verdade, me pedido na segunda-feira pra poder levar na sexta-feira. Até aí tudo ótimo, só que foi dando o horário do correio fechar. E aí eu, com pressa, peguei o meu carro, fui na casa da minha mãe, busquei a encomenda que ela queria e partiu pro correio. Não avisei meu marido que eu tava indo.
Pensei, quando eu chegar lá, ou de noite eu comento com ele que eu fui lá, não sei o que, só pra gente poder avisar, porque eu e meu marido, a gente tinha esse acordo, né? A gente sempre avisava um ao outro quando a gente saía, ou fazia alguma coisa do tipo. Aí cheguei no correio, esbaforida já, porque tava quase fechando, e quando eu entrei, eu dei de cara com o meu marido, já tinha chegado a vez dele, ele tava lá entregando um envelopinho, uma carta. Gente, notoriamente era uma carta, e a moça falando pra ele, olha, por mais que seja uma carta, você tem que colocar dentro desse envelope aqui, que não pode enviar só o papel, que não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ele, não, tudo bem, eu compro o envelope e tal, só tô com pressa, não sei o que. E aí a moça deu um envelope pra ele, ele colocou a carta e entregou. E eu atrás dele assim, ó. Gente, era uma carta que eu olhei assim e vi a assinatura dele atrás. Então, era uma carta que ele tinha escrito a punho. Assim, ó, ele escreveu aquela carta. E aí eu fiquei, pra quem que ele estaria mandando aquela carta? E eu fiquei mais desconfiada ainda, porque quando ele tava lá mandando a carta, eu fiz isso aqui, ó. Gente, ele olhou pra trás, que ele me viu, ele faltou pouco e desmaiar. A pressão dele foi lá embaixo. E aí eu falei, oi, querido marido, o que você tá fazendo aqui? E ele falou, oi, amor. Começou a ficar nervoso, começou a gaguejar. E aí eu pesquei pela atitude dele que tinha alguma coisa de errado. Ele, não, amor, eu tô mandando aqui pro meu chefe uma carta que não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Eu olhando pra cara dele assim, falei, entendi. Só que aí eu pensei, do mesmo jeito que foi, vai voltar. Só que vocês acham que ele colocou o endereço lá de casa? Só que eu dou nó em pingo d'água, meus amigos. Aí ele ainda tentou jogar, eu percebi mais ainda, porque ele tentou jogar pra mim. O que você tá fazendo aqui? Que você saiu, não me avisou? O que você tá fazendo aqui no correio? Não sei o que. Eu vi que ele ficou o quê? Ele ficou com o Tobinha que não passava nenhum Wi-Fi. Eu falei, tá na defensiva. Chefe mandou logo ele. A chefe não tem uma secretária, não tem uma pessoa responsável. Mandou logo ele, que era peão, pra poder mandar uma carta pelo correio. Eu achei aquilo muito estranho. E falei, não, a minha mãe pediu pra eu trazer uma encomenda, não sei o quê. Disfarcei, fiz a Sonsuela igual ele tava fazendo. Mostrei pra ele a encomenda, ele falou, tá. Só que Jurandir acha que eu sou idiota, né? Ele acha que eu não vi a letra dele na carta, porque eu reconheci aquela letra de garrancho dele feia em todos os lugares. Porque tudo quanto é coisa que ele tem que escrever, ele pede pra eu poder fazer, porque a letra dele é horrorosa. E aí na cartinha tava lá, eu achei estranho. Só que aí eu fiquei, cara, ele não vai mandar essa carta de volta lá pra casa. Seja pra quem ele tenha escrito algo, ele não vai chegar lá em casa. Vai chegar no trabalho dele. Só que eu tinha uma amiga que foi eu que indiquei ele pra essa empresa que ele tava. E aí eu mandei mensagem pra essa amiga, eu contei pra ela o que aconteceu, porque ela era aqui, ó, fechamento comigo. E aí ela falou, olha, a responsável por pegar as cartas lá embaixo sou eu, que parece que tinha um setor, e ela era responsável. Pode deixar que se voltar alguma no nome dele, eu vou te entregar. Gente, tal do... como é que se fala? É crimezinho, né? Mas pra descobrir um chifre, a gente faz tudo. E se não fosse nada, eu devolveria a carta pra ela entregar pra ele. E tudo certo. Pois bem, 3 dias depois... E aí, meus jovens gafanhotos, passou uma semana e ela me mandou uma mensagem falando, amiga, chegou uma carta aqui pro seu marido e essa carta não é daqui do Brasil. Essa carta tá com uma língua diferente, não sei o que e tal, todo chique e tal. Eu falei, é mesmo? E aí a gente marcou, falei, não, eu vou na hora do meu almoço, vou ir pra poder buscar, porque ele não trabalhava muito distante de mim. A gente ia trabalhar em outra cidade, nós não tínhamos filhos, e tudo certo, family, tudo certo. Meu marido não falou nada comigo sobre a carta, sabe? Morreu aquilo ali, falou que era do chefe e pronto, e acabou. Aí eu me arrumei toda pronta e fui encontrar a minha best pra poder pegar a carta. Só que a gente ia fazer ali um jogo rápido. Eu ia abrir a carta, ia ler, entregar pra ela ia envelopar de novo e entregar. Tranquilo. Marcamos numa cafeteria, horário do meu almoço, peguei o meu carrel e fui correndinho. Quando eu cheguei lá, ela sentou, amiga, daqui a carta, eu abri a carta. Gente, vocês não têm noção o que era. Quando eu abri a carta, era simplesmente uma aprovação de pedido de casamento. Pra mim, não. Porque eu e Jurandir, nós não éramos casados no papel. Nós éramos amontoados, nós éramos juntados. Só que era uma carta que não era na nossa língua. Eu tive que tirar uma foto da carta pra poder traduzir, pra poder entender o que estava acontecendo. E aí eu entendi. Meu querido marido conheceu uma fubanga, não sei de onde, eu sei que ela era de fora. E aí parece que na cultura dela, pra eles poderem se casar, ele tinha que mandar uma carta a punho pros pais dela lerem a carta, não sei o que, com foto dele e tal, autorizarem, porque eles mandaram uma carta com uma foto dos dois, tipo, os pais, assim, era, tipo assim, uma cultura que eu não conhecia, eles estavam vestidos com umas roupas bem coloridas. E aí na carta dizia que tinha gostado muito dos dizeres dele, gostamos muito dos seus dizeres, e que a filha estava muito apaixonada, que não sei o que, e que estava aprovado o pedido de casamento deles, e que era só ele comprar uma passagem e ir. Que ele seria muito bem recebido, pra ele não se preocupar com valor
questão assim do cash, porque eles cuidariam de tudo e pediriam pra ela mandar o dinheiro da passagem, não sei o que lá. E, gente, eu fiquei assim, em choque. Fiquei olhando pra cara da minha amiga, contei pra ela o que eu estava lendo. Eu falei, você não vai levar essa carta de volta. Pode deixar aqui, eu vou entregar essa carta pessoalmente pra ele. Ela falou que tudo bem, falou só pra não contar como que ela conseguiu, como que eu consegui a carta. Ela foi embora e eu voltei pra casa. Eu li, reli aquela carta várias e várias vezes, porque eu não estava acreditando que aquilo estava acontecendo. Porque eu era casada com o Jurandir há 10 anos. Só que eu, casada, né, juntada, eu era mais velha que ele. Ele era um pouco mais novo, então eu gostava assim de um mochilão, de uma pegada pra criar, mas não era, tipo, era uma diferença de 4 anos, entendeu? E aí o Jurandir estava casado comigo, mas estava mirando em quê? Em outra mulher rica de fora, e eu não sei de onde ele arrumou ela, que provavelmente foi da internet. Começaram a se comunicar e ele pediu ela em casamento. Sabe-se Deus quanto tempo eles estavam se comunicando. Não sei como funcionava a cultura nem nada do tipo, eu só vi o que estava escrito na carta. Esperei o Jurandir voltar. Fiz ali o voto do silêncio, não falei nada, tratei ele normalmente. Quando ele foi tomar banho, porque ele deixava tudo ali jogado, peguei a bermuda dele que tava no chão com o celular dele, desbloqueei, coisa que eu nunca fiz, nunca mexi no telefone de Jurandir porque eu confiava no meu macho. E aí eu fui, peguei no WhatsApp e vi umas conversas assim que me direcionaram à rede azulzinha, porque ele tava contando pra um amigo dele, porque eu achei que estaria no WhatsApp, não estava, e aí eu fui pra rede azulzinha, e lá na rede azulzinha eu achei. Era uma candenga que eu não sabia de onde era, eu sei que ela não falava a língua dele, ele ficava falando com ela por Google Tradutor, pois eu fui lá no Google Tradutor, escrevi um recadinho, mandei foto da carta, mandei foto nossa, mandei foto de casamento, de tudo, foto de casamento assim, né, a gente passeando e tal, porque a gente não era casado no papel, mas tinha nossas fotos de casamento, esperei ela me responder, isso tudo eu me tranquei no quarto, tá, e Jurandir lá, cantando no chuveiro. Esperei ela responder e ela mandou algo do tipo, eu não acredito nisso, acredito que ele fez isso comigo, que ele já tinha outra pessoa, e não sei o que e tal. Eu traduzi, não sei o que. Ela falou, olha, eu não quero saber. E bloqueou ele. Curta e grossa. E aí eu esperei ele sair, botei a carta em cima da mesa, botei o telefone e fiquei lá assim, ó. Tudo bom. Jurandir saiu, empalideu-se, ficou pálido. Falou, o que é isso? Eu falei, isso aqui é a carta dos seus sogros que voltaram. Eles até aprovaram o seu casamento, mas eu já peguei o seu celular, já mandei um textinho pra ela, contei tudo pra ela. E ela te bloqueou, tá? Se você vai resolver com ela ou não vai, eu não quero saber, eu quero que você saia daqui. Ele falou que não, que ele podia me explicar que isso era uma brincadeira, que não sei o que era uma brincadeira com o amigo dele. Só que eu já tinha lido tudo, sabia que não era. Botei Jurandir pra fora, no fim ele ficou sem eu e sem a mulher rica lá de outro lugar que eu não sabia de onde era.